Nas últimas 2 décadas, o Brasil conseguiu estabilizar a economia e elevar a classe média a milhões de cidadãos. Mesmo assim, o país ainda encontra enorme dificuldade para oferecer serviços públicos de qualidade a todos. Este parece ser o grande desafio da administração pública para as próximas décadas. Será que o Brasil vai conseguir superá-lo e deixar de ser uma sociedade de contrastes? Este é o assunto do Conexão Pública de hoje e aqui conosco o professor e pesquisador da UDESC e doutor em administração pública, José Francisco Salme. Professor, obrigado pela participação e seja bem-vindo ao nosso programa. Eu é que agradeço a gentileza do convite e estou à sua disposição. Professor, em julho agora, a sociedade brasileira foi às ruas, se manifestou, pediu mudanças na gestão pública no governo do Brasil, governo de uma forma geral, A administração pública do Brasil, ela está entendendo essa demanda e está sanando essas necessidades? Não dentro da expectativa das ruas, sem dúvida nenhuma. A transformação da área pública deve necessariamente ser maior do que aquilo que está sendo feito. Se você olhar a década de 70, houve movimentos no mundo. Década de 80, houve movimentos no mundo. Década de 90, se parou. O novo século, a entrada do novo século encontrou até em alguns países da África movimentos, E você vê que nós estamos vivenciando movimentos na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, estamos vivenciando movimentos de uma forma, eu até diria, uma das mais belas páginas da democracia do Brasil, quando milhões vão para a rua e se manifestam de maneira pacífica e de forma difusa dizem que nós precisamos reordenar a sociedade. É preciso rearticular a sociedade e dentro disso a área do serviço público. Veja você, no momento em que as pessoas vão para a rua, elas no fundo estão dizendo que nós precisamos de mais equidade, precisamos de mais igualdade, precisamos de mais ética e precisamos de uma transformação profunda nas instituições que prestam serviços públicos. As pessoas já não creem mais quando elas veem aquele sujeito fardado que elas têm segurança. Elas já não acreditam mais quando vem aquele sujeito com um estetoscópio que elas vão ter saúde. Elas já não acreditam mais que aquela sala de aula seja o lugar onde se aprende. Na medida em que a sociedade perde a crença, a sociedade perde a liga que a une. Ou seja, não tem mais o amálgama da sociedade. Porque a sociedade, enquanto sociedade, ela precisa ter uma cola, uma liga, uma amálgama que mantém junto. E o que é isto? São as crenças nas instituições. Se a administração pública, em larga escala, representa essas instituições, se as pessoas não acreditam mais nisso, então, problema maior ainda, porque a classe média ascendente também quer serviços públicos de qualidade. Exatamente, professor, agora, nos últimos anos... Nós estamos numa esquina da história em que os governos precisam e a sociedade precisam encontrar respostas. Não há mais como protelar isso. O senhor falou da classe média, Nos últimos anos, milhões de cidadãos migraram para a classe média e consigo levaram novas demandas aí e passaram a usar mais os serviços públicos, Como é que o senhor encara esse movimento de ascensão social e quais são as consequências disso para o futuro, tanto positivas quanto negativas? Veja bem, a ascensão da classe média se deu em função de um momento que eu diria único na história do Brasil. Você vê que o mundo inteiro demandava os recursos do Brasil. Nós nunca tivemos tantos recursos e tivemos tal estabilidade quanto nos últimos 20 anos, 15, 20 anos. Foi um momento que os governos deveriam ter criado uma infraestrutura física e precisavam ter feito as grandes reformas. E uma dessas grandes reformas é a necessidade de repensarmos o serviço público. Essas grandes repartições piramidais, com gestores que muitas vezes não têm competência para gerir a área. Isso precisa ser repensado. Nós precisamos trazer junto com as organizações públicas, as organizações sociais que também prestam o serviço público. Isto tudo tem que ser repensado, tem que ser refeito. E para isso os governantes precisam pensar a forma de produzir o bem público, coisa que não está acontecendo. Se reforça o velho sistema piramidal, burocrático na sua essência,
que pelas pesquisas nós já sabemos que ele é tremendamente limitado. E quando não tem o que se fazer mais, se culpa o servidor, porque ele é malandro, porque ele não trabalha, porque ele não quer nada com nada. Mas quem o dirige? Será que ele por si só vai fazer um milagre? Ou nós precisamos de gestores competentes? Quem são esses gestores? É preciso repensar tudo isso. É muita coisa para ser feita no tempo que se tem, mas alguma coisa precisa ser feita. Professor, quais são essas expectativas que a classe média ela traz, né, essa nova classe média traz, e quais são as consequências disso para os movimentos sociais, econômicos e políticos também do Brasil? Eu diria que não é apenas um movimento de classe média, né? É um movimento difuso de todas as classes, né? E o brado desse movimento difuso, né, da voz das ruas, não é o passe livre. O passe livre faz parte do negócio chamado equidade, né? Mais igualdade. Eu quero que os meus impostos me tragam benefícios, né? Eu quero que esse dinheiro retorne sob a forma de segurança, sob a forma de educação, sob a forma de saúde, sob a forma de infraestrutura, né? Quando a voz das ruas fala em menos corrupção, né? Ou na utopia da extinção da corrupção, né? Que podemos chegar próximo a extingui-la, né? Mas o ser humano sempre é um ser que está sujeito a isso, né? Mas quando a voz das ruas diz que querem menos corrupção e que querem melhores serviços públicos, no fundo elas estão falando num reordenamento dos valores da sociedade, né? Eu acho que a grande revolução que nós estamos vendo hoje não é necessariamente o serviço público, não é nada disso, mas é uma revolução de valores. É preciso repensar o modelo de administração pública que nós temos hoje, professor? Mas não tenho a menor dúvida, o repensar o modelo de administração pública é algo que se faz necessário urgentemente, mas com novos valores. Se nós tivermos os velhos valores, né, do interesse próprio, do egoísmo, da desigualdade, né, e do tratamento não equânime por parte do cidadão, nós temos que repensar o que nós estamos falando quando falamos o cidadão. Nós temos que repensar a administração pública como algo que serve à sociedade. Mas como é que isto vai servir à sociedade se você tem aquele castelo, né, e dentro daquele castelo tem uma hierarquia, e se aquilo é algo que acontece à parte do mundo real? Que é o que está acontecendo no serviço público, né? Nós temos que repensar tudo isso. A tarefa é enorme. Logo após os protestos de julho, né, uma das propostas que surgiram, aliás, os protestos de junho, uma das propostas que surgiram foi a reforma política que já é discutida, na verdade é um projeto que já está no Congresso há muitos anos e ele não anda. Por que isso não vai para frente? Por que é tão difícil se fazer essa reforma política no Brasil? Se nós consultarmos a história, os últimos 200, 300 anos, né, a sociedade ocidental ela é guiada por algo chamado o interesse e o individualismo, né? Então, enquanto a sociedade legitima o interesse do individualismo, em outras palavras, um palavrão, o egoísmo, é evidente que cada um busca o seu, né? E esse interesse privatizante que não leva em conta o interesse público, que não leva em conta o bem comum, né, faz com que a sociedade legitime, até certa forma, essa busca de cada um por si e Deus por todos, né? Evidentemente que isto não funciona mais. A voz das ruas diz isso claramente, não só no Brasil, mas em todo o Ocidente, né? Na medida em que isto não vale mais, é preciso que os políticos, que as lideranças, que a elite também tomem conhecimento disso. Enquanto não tomarem conhecimento disto, nós não vamos ter reforma, as vozes das ruas têm que ser mais preocupantes. E eu diria o seguinte, o que é que está se esperando? Se espera definitivamente que haja uma revolução nas ruas? Que haja mais violência? Que se leve isso a certos extremos para que as pessoas despertem para a necessidade desse novo? Basta ver, as pessoas enxergam isso, mas elas têm os seus interesses tão arraigados e tão arraigados na velha ordem, né, que elas não veem como fazer isso sem trazer prejuízo a elas próprias. E aí não fazem. E é evidente que a voz das ruas sensibilizou os congressistas, sensibilizou os políticos de toda a ordem naquele momento a promoverem as mudanças. Mas isto enquanto a voz das ruas ainda se fazia ouvir. Né? Na medida em que a voz das ruas já não tinha mais o clamor, né, público e tal, né, o movimento arrefeceu. Né? E aliás, muitos esperavam, e na época muitos diziam isso, né? Só que não se enganem, isto não vai continuar assim. Nos últimos 50 anos nós estamos vendo vozes nas ruas que cada vez aumentam mais, né? E é preciso que se tome, é preciso que hajam estadistas,
políticos e que sejam capazes de fazer essas mudanças que a sociedade requer. Com certeza, não há mais como voltar atrás. A insatisfação só tende a crescer, né? A insatisfação só tende a crescer, sem dúvida nenhuma. Eu vou pedir uma licença para a gente fazer um pequeno intervalo, professor, e nós voltamos em instantes com o debate sobre os desafios da administração pública do Brasil. Até já! Estamos de volta com Conexão Pública, hoje falando sobre os desafios da administração pública brasileira. Nosso convidado é o professor e pesquisador da UDESC e doutor em administração pública, José Francisco Salme. Professor, no primeiro bloco, então, a gente falou um pouco dos serviços públicos. A população ela está insatisfeita, paga muito imposto e recebe serviços públicos de má qualidade, aquém do que deveria receber, né, professor? A população ela já há algum tempo, ela se organiza e começa a tentar melhorar por conta própria esses serviços, né? Como é que está esse processo no Brasil e em Santa Catarina também? Eu começaria até afirmando que no mundo há um movimento nesse sentido, né? Se você olhar alguns países da Europa, Estados Unidos, alguns países da África, da Ásia e também no Brasil, você observa que existem inúmeras formas de se produzir o serviço público que não é a repartição pública tradicional. Não é a burocracia pública que produz, mas há outras formas. Você tem organizações sociais, você tem fundações, você tem associações de bairro, você tem cidadão que produz o serviço público fazendo um trabalho voluntário ou não. Então, há uma fragmentação dentro da sociedade de entidades que produzem o serviço público. Esse conjunto fragmentado todo coproduz o serviço público. Já existe uma literatura mundial hoje, na área da administração pública, com um conceito de coprodução que nada mais é do que o serviço público sendo produzido pela organização pública, por organizações sociais das diferentes formas, ONGs, etc., por associações, por comunidade de bairro, pelo cidadão. Esse conjunto coproduz o serviço público. Quando isto está formado em rede e quando a administração pública burocrática, o governo, né, coordenam essa rede, a gente diz que a coprodução do bem público se faz via governança pública. Como é que está o governo brasileiro? Os governos do Brasil estão ainda... Esta é uma realidade que já acontece na sociedade e no tecido social no Brasil, mas os governos não assumiram isto ainda. Né? Eles ainda estão na velha administração pública, que é aquela pirâmide burocrática pesada e que não dá a resposta que o povo governo hoje... é responsável por todos os serviços, que muitas vezes não consegue dar conta. Né? Ele não enxerga esse outro lado que existe na sociedade, que existem milhões de pessoas que estão participando da produção do bem público, né? Ou dos serviços públicos. Ele não está trazendo esse pessoal junto. Nós não temos, talvez até, eu ousaria dizer, que nos governos não existe competência instalada para colocar isso junto e coordenar. Por exemplo, como é que você vai liderar essa rede? Como é que você vai coordenar essa rede? Como é que você vai controlar os recursos dentro dessa rede? Se você tem gente que tem que responder hierarquicamente dentro da burocracia pública e não hierarquicamente dentro das organizações sociais ou dentro da comunidade. É algo muito complexo. E pior, as universidades, a maior parte das universidades no Brasil que trabalham com a administração pública, trabalham com a ideia de organização pública e não de produção do serviço público. Se elas estivessem voltadas à produção do serviço público, elas pensariam em como organizar a produção, mas elas estão preocupadas com a organização burocrática do governo e estudam aquilo. Ou seja, as próprias universidades estão fazendo com que o conservadorismo da área pública permaneça e não dê a resposta para esse momento novo, momento extraordinário, né? Eu diria até que esse é um momento único que as universidades precisariam atrelar os seus cursos de administração e administração pública nessa novidade que está acontecendo aí. Lamentavelmente, estão faltando cientistas sociais na maioria dos cursos de administração pública. Lamentavelmente. O professor realizou uma pesquisa sobre essas organizações sociais em Santa Catarina e descobriu que elas são muitas e muitas pessoas trabalham para melhorar os serviços públicos no estado, né? Em Santa Catarina houve uma pesquisa financiada pelo PNUD
há alguns anos atrás, e foi levada a efeito pelo Grupo Politeia da UDESC. Inicialmente eu coordenei, mas depois foi uma outra professora, a professora Maria Esté, que coordenou. Nós levantamos aproximadamente 55% da área e da população de Santa Catarina, né? Foi uma pesquisa que levou aproximadamente 10, 12 meses, né? E nós levantamos 11 mil e poucas organizações não governamentais, sejam fundações, sejam associações, né? Mas formalmente constituídas, né? Eu ousaria dizer que Santa Catarina tem aproximadamente 30 mil organizações dessa monta. Surpresa, entre 5 e 10 mil, não tenho os dados aqui comigo agora, foi há bastante tempo, dessas organizações prestam serviços públicos. Elas estão ajudando em hospitais, elas estão ajudando em escolas, elas estão ajudando na área da segurança, elas estão ajudando na área do esporte e lazer, né? Tem coisas incríveis que acontecem em Santa Catarina. Na área, por exemplo, de associação e apoio à velhice, né? Tem, no Oeste, é riquíssimo nisso aí, né? Ora, se esse pessoal presta serviços públicos, né? Se eles estão lá com os seus recursos minguados, e a média de pessoas que trabalham para essas instituições, voluntariamente ou não, algumas até pagas, né, são na ordem de 10 pessoas. Se você tivesse 10 mil organizações desse porte que prestam algum serviço público em Santa Catarina, cada uma com 10 funcionários ou 10 pessoas trabalhando, empregados ou voluntários, você teria uma média de 100 mil pessoas no estado de Santa Catarina que não estão na folha de pagamento do estado, mas que prestam serviços ao público, servem ao público. E muitas delas com extrema eficiência. Muitas organizações elas também recebem dinheiro público. Muitas organizações recebem dinheiro público e eu acho que nós não estamos noticiando todas aquelas que empregam bem esse serviço. Nós estamos noticiando a minoria que não emprega bem. Que corrompe, né? que tem corrupção envolvendo esses recursos. Mas aquelas lá que recebem um recursinho minguado, ou que arrecadam um recursinho minguado, ou que os seus participantes vão lá e colocam o seu dinheiro, entende? Isto não é noticiado. De qualquer forma, o Estado ele precisa controlar, ele precisa participar mais, né? Precisa chamar essas organizações para participar. O Estado precisa coordenar esse esforço, né? E também fiscalizar. Vou dar um exemplo aqui que todo mundo conhece, né? O Instituto Padre Wilson, em Florianópolis. Né? O trabalho que esse pessoal faz maravilhoso. É um trabalho muito importante. É um trabalho importantíssimo. Quantas instituições semelhantes, algumas de pequeno porte, outras de porte igual, existem em Santa Catarina? Esse pessoal não produz serviço público? Claro que produz. Aliás, esta é uma forma, é um exemplo brilhante de coprodução de serviço público. Se isto fosse uma rede, né, se houvesse uma rede, nós poderíamos dizer que Santa Catarina teria uma governança pública, né? É lamentável que não haja espaço que estude isso no governo. Parece que os problemas do dia a dia são de tal monta que não dá tempo de pensar maior. É preciso pensar maior isto, né? Eu até diria, debates nos outros poderes, debates no judiciário, debates no legislativo, precisam ser levados a efeito com relação a isso. Você precisa ter toda uma nova mentalidade, por exemplo, em termos de Tribunal de Contas, quando se fala nisso, né? Como é que se controla todo esse esforço, né? É uma outra forma de controle, né? Enfim, existe um campo de planejamento, de pesquisa, né, nessa nova forma de administração pública que é fantástico. Sem dúvida, é uma proposta para a gente estudar e avançar nesse sentido, né, professor? Eu diria que a prática está avançando mais rápido do que as universidades, do que os governos, do que das pessoas. As pessoas estão fazendo acontecer enquanto a letargia, né, eu diria intelectual e de planejamento, nas áreas formais de governo e das instituições. É lamentável isso, é lamentável. Bom, professor, agradeço muito a participação do senhor aqui no nosso programa. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. Eu só convidaria a quem nos vê que tentasse pensar diferente da realidade quadrada da burocracia pública para enxergar os avanços notáveis que estão acontecendo na sociedade, apesar dos governos e apesar de suas instituições. Com certeza. Muito obrigado por terem me convidado. É importante parar e pensar um pouco diferente, exatamente, né, professor? Obrigado por terem me convidado. E o Conexão Pública vai ficando por aqui. Nós voltamos na semana que vem para discutir aí um novo tema, sempre sobre a administração pública. Até lá!